Shabbat Shalom, amados. Shabbat Shalom. Queridos, vamos estudar a 16ª porção, Parashá Beshalach, que significa quando ele deixou ir, quando ele mandou embora, quando ele expulsou. Enfatizamos no estudo aqui de quarta-feira que, na verdade, Faraó teve que expulsar os israelitas, porque muitos do nosso povo, após a manifestação de poder do Eterno, após as 10 pragas, muitos imaginaram que poderiam ficar no deserto, ficar no Egito, e que não seriam molestados pelos egípcios. E por conta disso ele teve que expulsar. É claro que isto era da vontade do Eterno, para que ninguém ficasse ali. Mas nos mostra a nossa natureza, mais uma vez. Sempre assim, tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Então a nossa esperança, gente, está em retificar tudo aquilo que foi escrito, que tem qualquer tipo de desvio de conduta, de modo que nós tenhamos a oportunidade de retificar. Nós somos extremamente privilegiados, em termos hoje a Torá. Todas as pessoas hoje podem ter um exemplar da Torá. Não há ninguém mais indesculpável, conforme Romanos, não apenas por tudo que Shaul fala em Romanos, no sentido de que o Eterno ele se manifesta por meio da natureza. E hoje ainda mais, cumprindo já profecias, que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Nós temos hoje aí recursos até de inteligência artificial, e com certeza o mundo inteiro hoje tem acesso à palavra do Eterno. Quem quer ter acesso às instruções do Eterno, tem. Aquilo que era privativo do nosso povo, e tinha pouquíssimos exemplares, hoje são bilhões de exemplares mundo afora. Então ninguém mais tem desculpa de não conhecer, ninguém tem desculpa de não querer fazer a vontade de Adonai. É óbvio que nós sabemos, o que nos impede é o que impedia o nosso povo. A mesma coisa, gente, não muda nada. Passaram-se aqui mais de 3.500 anos, e a nossa natureza não mudou absolutamente nada. Então, os estudos dessas porções têm um condão de nos mostrar aquilo que está errado em nós. Nós olhamos muitas vezes, igual eu disse, são atos extremamente miraculosos praticados pelo Eterno, tal qual nunca mais se praticou, desta monta, e ainda assim nós pensamos, querido, ainda assim nós pensamos como pôde o nosso povo agir da forma como agiram. Nós veremos aqui de cara, na sequência, murmurações. Nós vemos o tempo todo o nosso povo titubeando, e aí nós pensamos, como pode? Gente, somos nós. A palavra fala que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Fala isso? Não. A palavra fala aquele que pensa que está de pé. Então, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, atenção redobrada o tempo todo. Quando estamos conectados com o Eterno, aí sim nós temos a possibilidade de nos mantermos alinhados. Se por qualquer motivo nós nos desconectamos, nós quebramos esta relação, e aí nós podemos cair. Tá? E o nosso maior inimigo, gente, mais uma vez, quem é? Nós mesmos. Achei que ia jogar a culpa em Rassatano mais uma vez. O nosso maior inimigo somos nós, é a nossa má inclinação.
é esta que precisa ser vencida. Então, queridos, começando a porção em Shemot, Êxodo capítulo 13, do verso 17 até o capítulo 17, verso 16. Temos Haftará, referência em Juízes, no capítulo 4 até o capítulo 5, 31. Brit Hadashah, várias referências, né, sobretudo testemunhando esses eventos. Está em João, capítulo 6, verso 15 a 71, 1 Coríntios 10, de 1 a 5, 2 Pedro 1, e Apocalipse 15 e Apocalipse 19, 1 até o capítulo 26. Então, leiamos aqui os versos iniciais da nossa porção. Havendo o faraó, nessa versão está deixado ir, não é deixado ir, havendo o faraó mandado embora, expulsado o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Imaginem o nosso povo saindo do Egito, e de cara se deparar com uma guerra. Fatalmente isto faria com que muitos voltassem. E o Eterno, já sabendo disso, providencia um caminho mais longo. E aqui de cara um princípio. Há caminhos que ao homem parecem de bem, mas no fim são caminhos de morte. Então, queridos, pensem sempre em depender de Deus para todas as coisas. A dependência de Adonai é a chave da conexão absoluta. Quando nós somos chamados a imitarmos o nosso Messias, o nosso Mashiach, Yeshua. Yeshua declarou isso N vezes, que ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a do Pai que o enviou. Mas Yeshua tinha uma missão, Yeshua veio com uma missão específica. Sim, ele veio com uma missão específica. E essa missão é exatamente para nos colocar numa posição que nós teremos o efetivo controle se vamos depender do Pai ou não. E para nos colocar nesta posição, ele nos justifica. Então, essa é a missão de Yeshua. Yeshua vem para nos justificar, é o primeiro passo. Ninguém entra no processo de salvação sem a justificação. Então, Yeshua vem e nos justifica. É o justo pelos injustos. Por quê? Porque a palavra é clara ao afirmar que não há nenhum justo, nenhum sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Adonai. Então todos pecaram, sem exceção. E nós estudamos aqui na quarta-feira mais uma vez essa questão da nossa natureza. Que nós, por mais que nós nos esforcemos, sempre pela nossa natureza, e por mais esforço que façamos, ficaremos devendo. Isso não significa que nós não devamos nos esforçar. Muito pelo contrário. Nós devemos manter o nosso esforço exatamente para que o sacrifício de Yeshua complete na vida de cada um aquilo que eventualmente faltar. E não se trata de conforme alguém já questionou aqui, Rabino Shaul, bom, já que a graça é tão abundante, nós vamos pecar mais, para que ainda mais abundante ela se apresente. Isso é um contrassenso. E é um engano de Hassatã, aí sim é de Hassatã. Porque ele nos apresenta uma opção e que nos deixa, de certo modo, confortáveis. Então, queridos, mais uma vez, mantenhamos aquilo que Yeshua nos ensina. Uma vez justificados, nós não mais fazemos a nossa vontade. Nós vamos fazer também a vontade do nosso Pai, assim como Yeshua nos ensina. Sair do Egito e entrar para o reino. Exatamente, sair do Egito e entrar no reino.
E lembrando, queridos, que Yeshua, ele não prega uma mensagem apenas. Muitos se equivocam quanto a isso, né? E aliás eu vou usar o termo que nós fomos acostumados. Fomos acostumados a falar assim: Yeshua veio para apresentar o Evangelho. Os apóstolos, a missão é apresentar o Evangelho. Ledo engano. Não é essa a missão. Se formos utilizar o termo Evangelho, nós vamos utilizar o Evangelho do Reino. Então, gente, é um Evangelho qualificado, ou seja, é uma mensagem qualificada. Não é uma mensagem qualquer, é uma mensagem qualificada. Onde está o qualificativo? No reino. Exatamente, a mensagem do reino. Existe um rei, que é o Eterno. O Eterno é o rei maior. Existe um rei, um reino, instruções e povo. Esses são os requisitos de qualquer reino. Se nos perguntássemos numa avaliação quais são os requisitos de uma monarquia, é exatamente isso. Tem que ter um território, tem que ter um rei, tem que ter normas e, obviamente, tem que ter o povo. Agora, esse povo, ele se sujeita a que leis? As leis do reino, é óbvio. Então, o Eterno nos apresenta o reino com as suas instruções. Por que nós temos tanta dificuldade nisso? Porque nós fomos ensinados que não precisamos de regras. Nós somos ensinados que alguém veio e cumpriu as regras no nosso lugar. Gente, esse negócio é tão absurdo que, se nós pensarmos por 3 segundos apenas, nós derrubamos essa tese. Por exemplo, os 10 mandamentos, que é a essência da Torá. O resumo da Torá são os 10 mandamentos. Não, mas os 10 mandamentos, eles são válidos. Eu tenho que reconhecer a Deus como o único Deus, não posso ter outro além dele, eu não posso fazer imagem de escultura, não posso tomar o nome dele em vão, eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, não posso matar, não posso adulterar, não posso roubar, não posso dar falso testemunho e não posso cobiçar nada. Isso, de certo modo, tem um consenso geral. Mas eu pulei aqui o 4º mandamento. O 4º mandamento fala: lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Não, mas Yeshua cumpriu o Shabat por mim. Como assim? Ele cumpriu só o Shabat? Então, para quem diz isso, gente, aquilo que eu falei, são 3 segundos só de pensamento, de um exercício, de um esforço hercúleo, em 3 segundos, para jogar essa teoria por terra. Porque se ele cumpriu o Shabat e eu estou isento de cumprir, o que diremos do resto? Será que ele não cumpriu o resto? Bom, ele cumpriu o resto, não é assim? Porque se ele não tivesse cumprido, ele não poderia ser o nosso Messias. Então ele cumpriu todo o resto. Por consequência, olha o que é um sofisma. Por consequência, eu não preciso cumprir mais nada. Tem cabimento isso? Então eu posso adulterar, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso desonrar meu pai e minha mãe, eu posso fazer o que eu quiser, porque alguém já fez por mim. Gente, isso não tem nenhum cabimento. Agora, isso parte de um sofisma que nós temos que permanecer ligados, conectados, para que afastemos esse tipo de teologia, algo que foi impregnado aí ao longo de 2 milênios, foi incutido na nossa mente e nós não questionamos. Agora, isso para o nosso povo, gente, cumprir mandamento no meio do nosso povo é absolutamente normal. Quando se fala do reino de Deus, que é um reino de normas, isso é absolutamente tranquilo no meio do nosso povo. A grande questão lá é como cumprir.
Veja bem, aqui no Ocidente fala-se que não é necessário cumprir. Lá fala que é necessário, mas erram também na forma. Que foi exatamente o que Yeshua combateu. Então, quando nós pegamos o nosso mestre, o exemplo do nosso mestre, o ensino do nosso mestre, nós percebemos o quê? Com relação ao Ocidente. Com relação ao Ocidente, ele deu uma advertência muito clara. Não penseis que vim abolir, revogar, abrogar a Torá ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para torná-los pleno. E aí traduziram lá, vim para cumprir. Ok, lógico que ele veio para cumprir. Ele não poderia descumprir absolutamente nada. Não é? E na sequência ele diz, não é, que ai daquele que infringir o menor dos mandamentos e ensinar a outros a transgredir também. Ai daquele. Não estará no reino. E na tradução de muitos, ou da grande maioria, se não de todos, está escrito ali que será o menor no reino. Não. Está invisível no reino, não estará no reino. Assim como aquele que ensinar alguém a cumprir os mandamentos, ficará em evidência. E ficará, gente, com o holofote em cima. Também se trata de uma expressão de grandiosidade. Então, Yeshua nos ensina, ou ensina para o Ocidente, para todo o resto do mundo, quando ele dá a ordem lá para que os discípulos fossem para Jerusalém, Samaria, Judeia e depois os confins da terra, é exatamente para que os confins da terra soubessem também que ele veio apregoar a mensagem do reino, e nesse reino tem regras, e que essas regras não passarão enquanto nós estivermos nesse estado de coisas. Ou seja, ele menciona céus e terra. Enquanto houver céus e terra, nada passará da Torá até que tudo seja cumprido. Simples assim, mas os seres humanos gostam de complicar. E aí, para o outro extremo, Yeshua vem e fala assim: olha, vocês estão colocando um jugo pesado demais nas pessoas. Por exemplo, ele foi acusado de transgredir o Shabat. Vejam, gente, vamos pensar mais 3 segundos. Se Yeshua tivesse transgredido o Shabat, ele poderia ser o Messias? Não. Agora, me deem um só exemplo que está registrado nas Escrituras que comprovem efetivamente que Yeshua transgrediu o Shabat. Só um. É claro, não existe. Não existe. As acusações são: Yeshua, o Senhor está curando no dia de Shabat, fazendo o que não é lícito. Como assim? Quem disse que não era lícito? O princípio de licitude, de legalidade, quem nos dá sou eu? É o rabino A, o rabino B, o rabino C, D, o alfabeto inteiro? Não. Quem nos dá o princípio de licitude e ilicitude é o Eterno, por meio da sua Torá, por meio da sua palavra. Então, ele é que nos dá esse conceito. Ora, então como disseram para Yeshua que ele estava fazendo o que não era lícito fazer no dia de Shabat? E aí Yeshua vem, nós entendemos perfeitamente o que ele disse, que veio para tornar a Torá plena. Aí ele ensina o sentido pleno do Shabat. É lícito no Shabat fazer o bem. Parece uma coisa tão patente, tão clara, tão óbvia, mas os nossos irmãos ortodoxos da época tinham extrema dificuldade em admitir isso, ao ponto de que, noutra ocasião, ele cura uma pessoa que estava ali enferma por décadas, e ainda assim ele cura e determina que ele próprio carregue o seu leito.
E aí depois questionaram: quem te mandou carregar? O mesmo que me curou me mandou que eu carregasse. Não podia carregar nada no dia de Shabat. Agora, de onde que tiraram isso? O Shabat. E aí Yeshua, ele replica uma vez, duas vezes, três vezes, enfim, e ao final ele diz: olha, o Shabat foi feito para um homem, e não um homem para o Shabat. Vocês estão colocando vocês estão idolatrando o Shabat. Uma coisa é respeitar o Shabat, cumprir o Shabat tal qual o Eterno nos determina. Outra coisa é idolatrar o Shabat, ao ponto de eu cruzo os braços no Shabat e não faço absolutamente nada. Eu vejo alguém com uma necessidade e eu não posso, porque é Shabat. Me fez lembrar dos reféns que foram libertos no dia de Shabat, e como se Israel falasse: não, nós não vamos poder receber eles hoje no Shabat. Tem que ser alegria. A vida em primeiro lugar. E eu pensei nisso, Josley, e olhando, eu falei: gente, mais um teste para o nosso povo. Eles já passaram por esse teste, só faltou cruzar os braços, entendeu? Assim, o legalismo, gente, ele nos leva a extremos. Legalismo, não estou falando de legalidade. O legalismo é quando nós acrescentamos algo na lei. E aí nós já estamos infringindo esta lei. Por quê? Porque nós temos uma norma que diz para nós não acrescentarmos absolutamente nada da Torá. E também para não diminuirmos nada. Ou seja, a vontade do Eterno está aqui estabelecida, não há nada novo. Não há revelação nova, gente. Não há revelação nova. Não há profetada, tudo tem que estar de acordo com a Torá, tudo, absolutamente tudo. Não existe nada fora da Torá, ou melhor, hoje, do cânon que nós temos em nossas mãos. E se nós temos este cânon da forma como ele está aqui criado, sejamos gratos ao Eterno. E o que é absolutamente suficiente para nos conduzir no caminho. Pois não. Nem pode haver nada novo, né? A verdade é essa. Sim, com certeza. Com certeza. Então, queridos, no verso 21, nós temos aqui, estava falando com o Rafael, falou assim, essa porção ela é muito intrigante, porque tem eventos aí, assim, que a gente fica pensando como que acontecia. Adonai ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo. Teve uma vez que um juiz me questionou isso aqui. Eu falei com ele assim: pois é, o nosso Deus nos dá um ar-condicionado no deserto durante o dia e um aquecedor à noite, conduzindo o povo dentro de um certo conforto. E nós, lendo a história, gente, nós percebemos o que? O Eterno fez de tudo para que esta caminhada pelo deserto fosse o mais rápida e confortável possível. Tanto é que nós sabemos que seria uma caminhada de aproximadamente 2 semanas. 2 semanas. Agora vejam o que a rebeldia, a recalcitrância faz com os planos de Deus para nós. Algo de 15 dias, 2 semanas, se transformam em 40 anos. Vejam o retrocesso. E aí nós olhamos e puxa vida, quanto tempo perdido. E outra coisa, nenhum dos murmuradores, nós vamos ver aqui, nenhum dos murmuradores, nada obstante os 40 anos, atingiu o objetivo. Foram eliminados no transcurso da história. 40 anos, gente. 40 anos. E olha que nós estamos falando de uma época em que havia muitos registros de longevidade. O que a rebeldia faz conosco?
o que a independência faz conosco. Nós temos aqui, acabei de ler, o Eterno ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Imaginem a cena, nós aqui, e aí uma coluna aí fora, uma nuvem aí fora, e falou assim: olha, o Eterno vai nos guiar. E aí nós vamos duvidar do percurso, do cuidado de Adonai? Não, mas daqui a pouco é noite, não se preocupem, o Eterno continuará nos guiando. Aí vem uma coluna de fogo. Bom, mas aí aparece uma perseguição para nós. Olha aí, capítulo 14. Vem a perseguição, O cume dessa perseguição está no verso 15 do capítulo 14. Ou melhor, só para contextualizar, olha o nosso povo dizendo a partir do verso 11: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Gente, presta atenção, são escravos no Egito querendo continuar sendo escravos. Isso pós-libertação. Mas não é possível. Como pôde o nosso povo fazer um negócio desse? Se eu tivesse lá, bom, se cada um tivesse lá, é claro, gente, vou abrir um parêntese. É claro que nós não podemos generalizar falando que todos murmuraram, mas também não podemos generalizar falando que todos estavam numa posição de dependência para o Eterno, porque esses registros nos mostram exatamente o contrário. Mostram que havia ali pessoas rebeldes, pessoas que duvidaram do poder de Deus, declarando dessa forma, Moisés, você me tirou de lá para quê? Para que nós morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer nesse deserto. É mais ou menos assim, olha, eu estou bem no mundo, eu estou muito bem no mundo, eu estou, entre aspas, curtindo o mundo, e agora eu estou debaixo de um jugo. Foi assim que nos ensinaram, gente, que a Torá, que as normas, que as regras são jugo. E aí, para os libertinos, que dizem que não temos que cumprir absolutamente nada, pode fazer o que quiser. E conforme eu já disse, isso é um raciocínio falaz, com o cunho de nos afastar do Criador e nos conduzir à perdição. Então, mantenhamos atentos, mantenhamos a nossa atenção, o nosso foco, para que sempre nos lembremos desses episódios, nos lembremos das promessas do Eterno para nós, promessas de bênçãos, promessas de prosperidade, promessas de ausência de doenças, e tudo isso atrelado a essa dependência e a essa obediência. Veremos daqui a pouquinho, na sequência. Então, queridos, no meio dessa perseguição vem aí a murmuração, conforme eu disse, chegando ao cume no verso 13 a 15. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento de Adonai, que hoje vos fará.
Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. Adonai pelejará por vós, e vós vos calareis. É mais ou menos assim, olha, vocês estão conversando demais. Aguardem o agir do Eterno. Vejam o poder e a manifestação do Eterno no nosso meio. E aí no verso 15, disse Adonai a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Gente, ajam. Emuná não é uma conduta passiva. A emuná, que compreende o binômio confiança, fidelidade, requer ação. E aliás, a ação está contida na oração. Eu tenho que orar e agir. Eu não posso orar e ficar de boca aberta esperando que a comidinha chegue na minha boca. O Eterno nos capacita dentro dos planos dele para que nós ajamos. Passividade, inércia não são atitudes de um servo de Deus. Não são. Nós temos que agir na confiança da promessa. Nós já temos a promessa, como eu disse, está tudo aqui. É uma questão de conhecer essas promessas, e agora nós vamos dar passos práticos para que essas promessas se cumpram na nossa vida. É o Eterno nos dizendo: por que vocês estão clamando aí? Vocês estão murmurando? Vocês estão... Ajam. Ele já havia dado a promessa. Tal qual na entrada de Canaã, ele já tinha dito que ia derrotar todos os povos. Porque dentre 12, 10 desanimou o povo? Porque dentre 12, 10 deram relatório negativo acerca de algo que o Eterno já tinha decretado. Ou seja, as pessoas invalidando a vontade do Eterno. Vejam bem, gente, um plano perfeito com promessas perfeitas, era só depender e obedecer. Tal qual Josué e Caleb disseram: gente, o Eterno falou que nós conquistaríamos, qual que é o problema? Se tivessem ouvido a minoria, Josué e Caleb, se tivessem ouvido os dois, esse plano de 15 dias teria se cumprido. Mas não, deram ouvidos à maioria. E olha que nem mandou espiar, né? Não, fizeram por conta, exatamente. Não houve uma ordem expressa do Eterno. Fizeram por conta própria. Tudo bem. Quer olhar? Ok, vai e olha. Agora, que isso não resulte numa perturbação tal que venha duvidar daquilo que eu, o Eterno, já disse, já decretei. O raciocínio é esse. Enfim, e aí nessa perseguição nós temos então o episódio de travessia, onde o nosso povo consegue atravessar a pés enxutos, e ao mesmo tempo os egípcios, os perseguidores do nosso povo, perecem no meio do mar. E aí vem o capítulo 15. Olha o verso 30 do capítulo 14. Assim Adonai livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Eu fico pensando naquele episódio de Tomé. Tiveram que ver também, isso aqui o Eterno permite que todos vejam, para não haver nenhum tipo de dúvida. Vem o capítulo 15, onde entoam o cântico de Moisés, conforme nós já lemos aqui hoje. E mais uma vez, gente, capítulo 15 de Êxodo, conexão direta com o capítulo 15 de Apocalipse, onde falam que nós entoaremos o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Mas espera aí, nós aprendemos que o Velho Testamento não se aplica. O que o Velho Testamento está fazendo lá em Apocalipse? Mencionando Moisés aqui em Apocalipse. Segurem aí que tem mais coisas que mencionam.
E aí, queridos, a sequência é maravilhosa. A sequência, o nosso povo fica em festa diante desse triunfo, né? As mulheres todas ali fazendo a maior festa, o nosso povo em festa, por conta de uma atuação sobrenatural, de uma atuação maravilhosa por parte do nosso Elohim. Bom, mas prossegue no verso 22. Fez Moisés partir Israel do mar e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Olha aqui, não tinha água. Gente, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eu já falei aqui em outros estudos, vou falar de novo. O que representam esses 3 dias para o nosso povo? Um de cada vez. Está gravando, viu, gente? Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Vamos lá. Saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Ô gente, 3 dias sem achar água. Este aqui é o fundamento da Torá, segundo o qual todo o nosso povo não fica mais de 3 dias sem encontrar para estudar a Torá. Eu já falei isso aqui várias vezes. Essa água aqui é a palavra, né? E esse é o fundamento. Ah, mas isso aqui é uma inferência, uma excepcional inferência. Onde todas as sinagogas em Jerusalém se encontram nunca em período superior a 3 dias. Ou é Shabat terça e quinta, ou é Shabat quarta, segunda e quarta. Por quê? Porque sexta já é Shabat, né? Sexta à noite já começa o Shabat e aí já tudo de novo. O ciclo se refaz. Então esse é o fundamento. Agora vejam aqui mais mais conhecimento aqui desvendado pelos sábios do nosso povo e que estão perfeitamente em harmonia com a Brit Hadashah. Verso 23: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se Mara. E o povo, o que, gente? Murmurou, queixou-se contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou a Adonai, e Adonai lhe mostrou, tradução aí para mim, gente, no verso 25, lhe mostrou o quê? Aqui um pedaço de madeira. Presta atenção, um pedaço de madeira. Uma árvore, mais o quê? Vou fazer um link aqui, que é um midrash, uma interpretação do nosso povo em relação a esse pedaço de madeira. Fala, Rogério. Muito além disso. Muito além disso. Então Moisés clamou a Adonai e o Senhor lhe mostrou um madeiro. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Gente, midrash direto do nosso povo. Aquilo que era amargo para muitos, que são as instruções do Eterno, quando se acrescenta o madeiro aqui representa o Mashiach, e nós já vamos ver na sequência que a pedra também representa o Mashiach. Com o Mashiach, o ensino, a Torá, as instruções se tornam doces. E aí o rei Davi fala o que lá? Doce como o mel. Doce como o mel. Vejam a profundidade disso. E ao se tornarem doces, deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse:
Presta atenção agora na condicionante. Olha o que o Eterno fala. Se, condição. Se ouvires atento a voz de Adonai teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos, e guardares e derem ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, o que, gente? Nenhuma enfermidade virá sobre ti. Gente, olha a promessa. Isso aqui é promessa que pode e deve ser reivindicada. Agora, reivindicada por quem? Essa é a questão, né? E aí alguém pega essa passagem e fala o quê? Eu não aceito enfermidade na minha casa, eu repreendo, eu determino que saia, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, bom, mas como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Olha a condicionante é: se ouvires atento, olha lá, gente, se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, a mesma coisa, o Shema. Se ouvires atento a voz de Adonai teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou Adonai que te sara, que te cura. Então chegaram a Elim, onde havia, olha aqui, gente, mais um sonho, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. 12 fontes de águas. O que é isso aqui? 12 Uma para cada tribo. Olha aqui, manancial, uma para cada tribo. 70 palmeiras, representando o quê? As 70 nações. nações. Todas as nações, gente. Todas as nações. Pois não. Êxodo 23, 25 também fala: ó, servireis a Adonai vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Qual que é esse? Êxodo Gente, 23, maravilhoso. Nós temos a mensagem. Nós temos o segredo. Né? Yeshua fala lá na frente, fala assim, gente, aquele que encontra o reino de Adonai, que é composto, obviamente, porque nós somos chamados a resgatar, a viver debaixo dessas normas. E ele fala assim, aquele que encontra o reino, em resumo, ele vai vir de tudo que tem para adquirir, né? Que está num campo, ele vai vir de tudo que tem para adquirir aquele campo, ou seja, ele quer aquilo. Nada mais importa, nada mais importa. Agora, em qual nível nós estamos nesse desejo que Yeshua nos aponta? Né? Porque ele fala, o reino de Deus é semelhante a alguém que estava no campo e tal, e encontra lá um tesouro, né? E aí ele vendo aquele tesouro no campo, ele vai e vende tudo que tem para adquirir aquele campo, porque ele sabe o tesouro que tem ali. Ou seja, nós temos um tesouro em nossas mãos. Agora, esse tesouro ocupa que posição para nós? Se não for uma posição que o próprio Yeshua também declara lá na frente, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, essa renúncia eu abro mão de tudo para adquirir isso aqui. Não se trata de uma abdicação total, trata-se de elencar prioridade. A prioridade agora é o reino. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Adonai e a sua justiça. As outras coisas são as outras coisas. Nós temos então uma prioridade. Nós temos algo de valor incomensurável. Não dá para medir. É isso que Yeshua nos apresenta e é exatamente o que está a acontecer aqui com o nosso povo. Então, queridos, para todos, 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha aí, junto das águas aqui, gente, no sentido de agora nós estamos juntos debaixo das mesmas instruções. Vamos seguir. Capítulo 16, o Eterno manda o maná. Vejam a seriedade do Shabat. O maná, a despeito, obviamente, do próprio milagre em si,
né, de ser um alimento que vem direto do céu para nós, e aí nós temos a correlação em Yeshua, né? Aqui se trata de um acontecimento literal, um alimento que veio do céu e foi que o nosso povo se saciou com ele. Agora, nós sabemos o que? O Eterno ensina para o nosso povo, um povo que permaneceu distante de onde estava por mais de 400 anos, 430 anos distantes, e boa parte desse período foi em escravidão. Escravo não tem vontade, escravo obedecia ali aos egípcios, e o negócio lá era trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, obviamente, ninguém guardava o Shabat. E aí o Eterno vem com o episódio do maná e diz assim: bom, vocês confiam em mim, né? Eu vou alimentar vocês. E aí, gente, isso não está na Torá, não está, é um comentário extra-Torá, né, que nós pensamos nele, analisamos e tal, e achamos que vale comentar. Né, que os estudiosos dizem que o maná, ele tinha o sabor que nós quiséssemos que ele tivesse, para que ele não se tornasse algo sem sabor, insosso, né, sem sabor ou enjoativo. Né? Então, se eu tivesse com vontade de comer um churrasco lícito, kosher, claro, né, aquilo teria esse sabor. Se fosse algo doce, teria esse sabor. Ou seja, os estudiosos falam que o maná, gente, era esse presente do céu, que cada um que pegasse ali, ele teria para aquela pessoa o sabor que ela quisesse, que ela pretendesse naquele momento. Para atribuir isso a ele. Sim. E aí, a confiança estava em quê? Olha, a cada dia tem uma porção para cada um de vocês. Só que é claro que tem gente que é meio ganancioso, né? Ah, bom, o Eterno falou que tem, mas vai que, né? Aí, hã? Exatamente, vai que. Aí o que acontecia? Ia lá e pegava 2 porções. E miraculosamente, é óbvio, acontecia o quê? Estragava, dava bicho. Ou seja, pegar além do necessário, estragava. Aquele negócio de apertar demais e sair pelos dedos, é mais ou menos isso. Né? Estragava. Só que acontecia um evento contrário no Shabat, ou para o Shabat. Na sexta-feira, que é o dia da preparação do Shabat, na sexta-feira o Eterno deu a ordem: olha, na sexta vocês estão autorizados a pegar a porção dobrada. Então são 2 porções. E aí o que acontecia? Permanecia durante todo o Shabat e não se estragava. Isso para não sair e fazer esse trabalho no sábado, né? Dependência do Eterno. O Eterno queria que confiasse e dependesse dele. Pois não? Com isso eu aprendo assim que realmente todas as coisas estão sob a autoridade da palavra do Eterno. O que ele falar é o que vai acontecer. Exato. Se você pode comer um pouco hoje, é um pouco hoje. Quando estava na sexta-feira, ele falava assim: agora vocês podem pegar 2, não vai dar bicho, então pegue lá para o Shabat, então 2 porções para depois. Mas não é assim só o maná, só a porção. É o que eu falar é que conta. Exatamente. E a confiança, gente, emuná, de novo, hein? Tudo passa pelo conceito da emuná. Emuná é confiança, ou seja, o Eterno falou, eu confio. Agora, como que eu provo que eu confio? É o segundo requisito da emuná, a fidelidade. Eu vou fazer conforme o Eterno falou que vai acontecer. Você só está recolhendo o sábado. E alguém... Adilson, qualquer coisa nesse sentido, desvinculado da obediência aos mandamentos, não provém da palavra. Isso seria outra coisa, né? Seria pensamento positivo, não é fé que vem da Bíblia. Exatamente. É ligado a mandamentos. Exatamente. Isso, gente, é confiança no Eterno. Isso é a nossa fidelidade.
em saber que é Ele que dá a nossa provisão. A provisão, e aliás tem essa advertência na palavra, não fale, não declare, eu sou bom, né? Eu conquistei isso, eu conquistei aquilo, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assada, eu consegui, não sei o quê. Não fale isso, pelo contrário, né? Glorifique a Deus, porque é o Eterno, é quem nos dá toda a provisão. Quem tem um pouco mais, tem um propósito para ter um pouco mais, né? E dentre o nosso povo, o objetivo do Eterno é que ninguém tenha carência de absolutamente nada. Por quê? Porque para o nosso povo, diga-se, para todo aquele que, tanto natural quanto estrangeiro, que se enxertar no nosso povo, ou seja, faz parte da mesma família, faz parte do mesmo povo, nós somos reputados por cabeça e não por cauda. Ou seja, nós vamos emprestar, nós não vamos pegar emprestado. O Eterno nos quer como sal e luz para as outras pessoas e não nos colocar numa situação de subjugo. Isso não faz sentido. Então, gente, o que eu estou dizendo? Mas isso aí é teologia da prosperidade. Não, essa é a prosperidade da verdadeira teologia. Começando pelo chamar, né? Se diligentemente obedeceres os meus mandamentos, que hoje eu vos ordeno, de amar Adonai vosso Deus e de o servir de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, né? Eu darei as chuvas à vossa terra, 70, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Aí ele vai dar erva no campo e todas as outras coisas. Gente, é tudo em abundância. Todas as riquezas materiais. Agora, para que haja riqueza material, primeiro passa pela riqueza espiritual. É do espiritual para o material e não o inverso. Tem gente que quer por meio do material chegar no espiritual. Não vai conseguir, porque está havendo aí uma inversão de ordem. Então agora, quando alinhamos o espiritual, aí sim tudo flui, né, da forma correta. Bom, não bastasse, né, esse milagre, não bastasse as orientações do Eterno em relação ao Shabat, em relação ao maná, só uma observação, também tradição do nosso povo, mas tem a ver com essa porção dobrada do maná. Por causa da porção dobrada, 2, do maná, por tradição, o nosso povo, nós também fazemos isso, claro, integramos esse povo, faz as halot, ou halá, né? Halá é o pão, halot é pães, é pão no plural, como são duas representando essa porção dobrada, para dar para sexta-feira, para a refeição de sexta-feira e a refeição do Shabat. Todas as refeições do nosso povo são regadas a pão e ao fruto da vinha, vamos deixar dessa forma. Bom, não bastasse tudo isso, a partir do verso 8 do capítulo 16, prosseguiu Moisés: será isso quando Adonai à tarde vos der carne? Aí eles começaram a murmurar. Aliás, no verso... vejam bem, verso 5: dar-se-á que no sexto dia prepararão o que colherem, será o dobro do que colhe a cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi Adonai quem vos tirou da terra do Egito. Bom, aqui é o milagre propriamente dito. Verso 8, prosseguiu Moisés: será isso quando Adonai à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto Adonai ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Adonai. Então, gente, aqui mais uma vez, né, o cuidado que sempre estamos pontuando, e que também é uma preocupação de todo o nosso povo, é a questão da Lashon Hará. Lashon Hará é língua má. Língua má
ela tanto fala mal de outras pessoas, quanto murmura a própria situação, seja com o cônjuge, seja com filhos, seja com amigos, seja com o Eterno. Por quê? Porque isso mostra que nós não estamos sendo gratos, mostra que nós estamos agindo na independência do Eterno. Porque se tivéssemos dependentes, obviamente não ocorreria esse tipo de murmuração. E aí, por conta disso, o Eterno manda codorniz, aí, a partir do verso 11. Verso 11. Verso 13, à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas como a geada sobre a terra. É exatamente aqui o maná sendo apresentado e colhido. Bom, no capítulo 17, gente, e caminhando para o fim, no capítulo 17, a água da rocha, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento de Adonai, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu-se, pois, o povo com Moisés mais uma vez, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais a Adonai? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito? A mesma história, mais uma vez, questionando os planos de Adonai e a autoridade de Moisés. No verso 4, então clamou Moisés a Adonai: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu Adonai a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá, pois assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram Adonai, dizendo: está Adonai no meio de nós ou não? Gente, depois de tudo isso, está Deus conosco ou não? Tem cabimento esse questionamento? E esse evento está lá em Hebreus 9:4, 16:35, em Juízes 5:12, em Números também descreve. Bom, aí vem a guerra, a peleja de Amaleque contra os israelitas. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro, e o bordão de Adonai estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cinto do outeiro. Presta atenção, gente. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse Adonai a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou ali um altar e chamou Adonai a minha bandeira. E disse: porquanto Adonai jurou, haverá guerra de Adonai contra Amaleque de geração a geração. Então, queridos, aqui outro evento miraculoso, dependência do Eterno, oração que Moisés estava fazendo para garantir a vitória do nosso povo. Agora, quem lutou para o nosso povo? O próprio Eterno. O próprio Eterno. Então, queridos, que nós possamos, com base na porção de hoje, reforçar o nosso relacionamento com o Eterno,
repensar o conceito de emuná, né, e, sobretudo, colocar em prática. O Eterno nos manda testá-lo. Agora, esse teste ou essa prova, obviamente, deve ocorrer dentro dos padrões que ele estabeleceu. Nada pode fugir ao que ele já determinou para nós. Todas as promessas estão aqui e nós não precisamos de absolutamente nada fora do que ele garantiu para nós aqui. E isso tem a ver com a nossa vida. Por isso nós primamos tanto pelo ensino prático, para que nós possamos, com base em tudo que aconteceu, mais uma vez, fazer o tikkun, a retificação, né? E assim que nós possamos obter a aprovação da Eterno. Que Ele nos abençoe a todos, né? E nos capacite, em nome de Yeshua. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shalom.